Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. E hoje a nossa equipe veio visitar o Sifin Project, ou Projeto de Peneiramento aqui em Jerusalém. Você vai conhecer uma técnica inédita de trabalho arqueológico que foi desenvolvida aqui para recuperar artefatos que vieram do Templo Monte, do lugar onde estava o Templo de Salomão e também o Templo da época de Jesus. Que artefatos seriam estes? Que trabalho seria este? Então não perca, porque o Evidências está só começando. De volta com o programa Evidências, mas eu não posso começar o assunto de hoje sem primeiro oferecer para você gratuitamente o nosso guia de estudos Evidências, que chegará gratuitamente em sua casa em qualquer lugar do Brasil. Você quer receber o seu? Então basta ligar para a gente no horário comercial 0 operadora 12 21 27 3121 ou pelo site biblia.com.br. Se preferir, mande uma mensagem pelo nosso WhatsApp que aparece aí na sua tela ou através do QR Code. Queremos mandar um exemplar para você. Bom, para começar então o nosso assunto hoje, eu vou explicar para você onde eu estou, quem são essas pessoas ali atrás e como isto vai ter relação direta com a arqueologia. Essas pessoas que estão trabalhando lá não são arqueólogos profissionais, exceto, é claro, o guia que está explicando as tarefas. O Sifin Project, ou Projeto do Peneiramento, como nós diríamos em português, proporciona a visitantes, alunos, curiosos, interessados, enfim, a oportunidade de uma experiência junto à arqueologia por um dia. Quando eu dei um curso de arqueologia junto com o Instituto Moriá Center, aqui de Jerusalém, nós pudemos trazer alguns alunos brasileiros que também tiveram esta experiência e você, quem sabe, algum dia pode vir para cá também. Esse projeto, ele começou, na verdade, a partir de um movimento arquitetônico do ano de 1999. Mas para explicar essa história, eu tenho que contar para você um pouquinho da geografia de Jerusalém. Ou relembrar, porque nós já mostramos Jerusalém no primeiro programa dessa série. Aqui você tem uma ideia de como seria Jerusalém na época do templo. Aqui você tinha a esplanada, com todos os muros de arrimo que segurariam a base do templo. E aqui ficaria tanto o templo de Salomão, como o templo posterior de Herodes. Pois bem, você sabe que os romanos destruíram Jerusalém no ano 70 e depois vieram os muçulmanos e construíram no lugar do antigo templo judeu uma mesquita, a mesquita de Al-Aqsa, e também o Domo da Rocha, que é aquela cúpula dourada que até hoje permanece ali, servindo de cartão postal de Jerusalém. Acontece que essa esplanada hoje é administrada pelo governo da Jordânia e por autoridades muçulmanas. Então, abaixo da mesquita de Al-Aqsa, quiseram construir no subsolo dela uma área, ou melhor, ampliar um espaço que servisse de grande salão para a adoração de pelo menos 5 a 10 mil pessoas de uma só vez. Houve um problema de disputa jurídica em relação à Prefeitura de Jerusalém e à administração do Domo da Rocha, concernente a que espaço eles poderiam ou não abrir. Então, em 99, eles começaram a abrir esse espaço. Eu vou mostrar para você aqui o espaço como era originalmente e como eles ampliaram para a adoração dos muçulmanos naquele lugar até hoje. Então, em 1999, começou-se o trabalho de ampliação daquele espaço. E com essa divergência sobre que tamanho eles podiam ou não utilizar ou abrir, vários caminhões saíam sempre de madrugada ali do Monte Templo ou do Domo da Rocha. Dezenas, na verdade centenas e centenas de caminhões com toneladas e toneladas de detrito
tirados ali do Templo Monte. Eu tenho uma fotografia para mostrar para você de vários desses caminhões saindo ali daquele local, trazendo toneladas e toneladas de detritos daquela montanha. Aqui você tem os muros da cidade e do lado de dentro da cidade você tem os caminhões saindo e tratores remexendo toda a terra. Agora, o que foi um problema para os políticos revelou-se uma bênção para a arqueologia. Sabe por quê? Olha aqui o local onde os caminhões começaram a derramar todo o detrito do Templo Monte. Os arqueólogos viram aqui um grande tesouro arqueológico. E mais ou menos uns 4 ou 5 anos depois, começou-se o processo de peneiramento desse material, encontrando verdadeiras preciosidades da arqueologia em relação à história de Jerusalém. Quer um exemplo? Antes do Sifim Project, a gente não tinha uma ideia como seria o piso do Templo de Jerusalém. Você tinha algumas informações de Flávio Josefo, de que o piso brilhava, mas como seria isto? Seria um exagero de Josefo? Até que eles começaram a achar alguns pedaços de pedra aqui que nos ajudam a montar como seria o piso original do templo. Você quer ver? Eu vou mostrar para você. Vem comigo. Antes do projeto de peneiramento, seria impossível saber como seria o piso original do templo na época de Herodes. A única coisa que nós tínhamos era a descrição de Flávio Josefo, que declara que Herodes mandou fazer o piso do templo parecendo com um piso de vidro, lembrando um grande mar, um mar transparente. Mas como seria esse mar? Bom, agora nós temos a ideia, porque entre essas pedras que formavam o piso do templo, eles encontraram também pedaços de alabastro. E o alabastro é uma pedra que, quando você coloca uma luz atrás dela, ela fica transparente e ela reluz, ela é translúcida. E realmente parece um grande mar de vidro, confirmando aquilo que Flávio Josefo havia escrito. Aliás, falando em piso do templo, lembrando um mar de vidro que brilha, isto me faz também recordar o texto do Apocalipse, em que João, na sua visão profética do céu, vê os remidos diante do trono de Deus, todos em pé sobre o grande mar de vidro, o mar transparente. Isto é formidável, isto é fantástico, nos ajuda a ter uma ideia de que imagens estariam por detrás das expressões, do cenário bíblico e até mesmo dos escritos proféticos. E além desse piso, nós temos também aqui esta coluna que foi encontrada. Então você vê que eles encontravam coisas grandes. Esta coluna estava no Templo de Jerusalém. Provavelmente, pelo seu formato dórico, esta coluna é de um tempo anterior ao rei Herodes. Quem sabe da época dos asmoneus, quando eles administraram Jerusalém, ali por volta do ano 100 a.C. Em outras palavras, quando Jesus visitou o Templo de Jerusalém, essas colunas estavam lá. Elas com certeza viram o Filho de Deus passando ali pelo pórtico, olhando para o santuário e dando as suas mensagens, sua pregação, quem sabe realizando algumas curas. Eu tenho o privilégio de estar aqui agora num piso que pertenceu ao templo ao qual Jesus visitou. Mas além dessas peças grandiosas, existem também fragmentos muito pequenos que nos ajudam a contar a história de Jerusalém e que foram descobertos também através desse projeto aqui de peneiramento. Eu vou mostrar para você alguns desses fragmentos e você vai ver que eles são muito pequenos, mas ajudam a contar uma grande história. Você quer conhecê-los? Então vem comigo! Bom, agora eu vou mostrar para vocês algumas das peças, ou melhor, dos artefatos que eles encontram aqui. E você já vê que tem que ter realmente um olho de lince para você conseguir verificar no meio da pedra, de todo ali, da terra que vem, elementos às vezes muito pequenos, mas que nos ajudam a contar uma história grandiosa.
E o pessoal aqui do Sifting Project foi muito gentil e permitiu que eu visse algumas peças que foram encontradas recentemente e também que compartilhasse com vocês. A dificuldade aqui é porque na arqueologia você tem estratos de ocupação. Então você pode falar que algo, por exemplo, da Era do Bronze, da Era do Ferro, do período persa, do período helenístico, do período romano ou do período bizantino. Porém, imagine que numa estratigrafia, numa escavação regular, você tem tudo isso em etapas, em camadas de assentamento. Porém, o que encontramos aqui é tudo misturado. Então, algumas peças a gente consegue saber de que período é pelo formato dela. Seria mais ou menos como a marca de carro. Quem entende bastante de automóveis pode ver um carro e falar, bom, esse aí é um Passat 1977. Que ele conhece dos carros da Volkswagen e fala que pelo formato, pelo estilo do Passat, ele sabe qual a marca e qual o ano, o modelo de fabricação. Também nós podemos, pelo modelo de algumas cerâmicas, dizer se aquele pote é romano, se ele é helenístico, se ele é bizantino. Agora, outros não são diagnosticáveis. Então, algumas coisas nós sabemos que são do período romano, outras são até anteriores ao período romano, portanto, anteriores ao rei Herodes, e outras nós temos algumas dúvidas. Então vamos lá, conhecer uma por uma. Aqui você tem, por exemplo, um prego que foi encontrado aqui nos escombros e você vê que é um prego romano. Foram pregos similares a estes que os romanos usavam, por exemplo, para crucificar pessoas. Agora, até o período bizantino, ainda usavam esses tipos de pregos romanos. Você vê que é um prego bem preservado, que foi encontrado em meio aos detritos que foram tirados lá do Templo Monte. Um prego que conta um pouco da história romana que havia aqui. Vou mostrar outra coisa para você. Você tem também aqui algo muito curioso que já é um tipo de cerâmica. Isso aqui já é do período otomano. Aqui você tem uma noção como é que eles colocavam o reboco nas paredes ou no piso já na época do Império Otomano. Só para você ter uma noção, o Império Otomano tomou conta de Jerusalém a partir de 1517 até 1917. Então, eu estou falando do século XVI ao século XX. Então, eu tenho, portanto, juntos, na mesma quantidade, no mesmo pacote de detritos, um prego do primeiro século e um objeto que pode ser do século XVI, misturados ali. Além disso, nós temos outras indicações curiosas aqui. Vamos ver. Você tem uma fivela de cinto, uma fivela que pode ser do período romano ou do período bizantino, para prender algum cinto de algum cavalheiro que veio aqui. Aliás, eu estou falando muito em período bizantino e talvez você esteja se perguntando que período é esse. Para você entender, período bizantino é aquele período que vai do quarto ao 7º século depois de Cristo. Ele tem esse nome porque Constantino, quando assumiu o governo de Roma, ele queria transferir a capital do Império de Roma para a cidade de Bizâncio, que depois ele modificou o nome para Constantinopla, em homenagem a si mesmo. Então, como esse período de Bizâncio é o período que marca esta época, nós chamamos esses tipos de artefatos de período bizantino. Quer ver outra coisa curiosa que nós temos aqui? São as moedas que eles encontram. Aqui nós temos uma moeda, provavelmente do período da época herodiana, uma moeda daquelas que foram encontradas aqui no templo. E tem uma outra moeda que me chama a atenção, que foi mostrada para nós aqui, que ela tem uma forma de mostrar o comércio que hoje nós não utilizamos, porque seria ilegal, mas naquela época era comum. Quer ver? Olha aqui, uma moeda quebrada ao meio. Você está vendo que a moeda está partida? Agora que vem a curiosidade. Naquela época, quando alguém tinha dificuldade de dar o troco para uma pessoa, ele podia quebrar a moeda ao meio, então ele tinha agora apenas a metade do valor. É claro que hoje você não pode fazer isso, seria ilegal danificar qualquer moeda, qualquer papel moeda, mas na época não tinha problema, porque o valor das moedas estava relacionado ao peso delas, a quantidade de material que ela possuía. Podia ser uma moeda de cobre, uma moeda de bronze, uma moeda de ouro, uma moeda de prata. Por isso que as moedas no passado tinham o nome de peso, porque realmente era o peso do seu material que valia. Aliás, não é por menos que até hoje o nome da moeda de Israel é shekel. Shekel é um nome que vem do hebraico antigo, ele aparece na Bíblia Sagrada como sendo o shekel do templo, porque realmente shekel significa peso, exatamente assim, simples,
desse jeito. Tem uma outra moeda que eu quero ver se eu encontro aqui, para mostrar para vocês. É fantástico, pessoal, porque eu estou pegando uma história muito antiga. Olha esta moeda pequena que vocês estão vendo aqui. Olha essa moeda, ela é do período de Herodes. Esta moeda aqui é o famoso óbolo da viúva, o lepton. Você se lembra que Jesus certa vez estava no templo e viu os ricos colocando muitas moedas ali no gasofilácio e de repente apareceu no meio de todos uma mulher viúva, de acordo com a Bíblia, que colocou 2 moedinhas ali no cofre do templo. E Jesus olhou aquela cena e falou para os discípulos: olha, esta mulher deu uma oferta maior do que todos os outros, porque eles davam do que lhes sobrava. Ela, porém, deu tudo que possuía. Uma moeda pequena como esta, a moeda da viúva. Nós temos também outras coisas que me chamam a atenção aqui. Falando do período dos cruzados, quando cavaleiros templários vinham a Israel, aqui, a terra prometida, na época eles chamavam de Palestina, para livrar Jerusalém dos muçulmanos, etc. Muitos cruzados estiveram aqui. E um deles possivelmente fez o que talvez seria uma cruz cristã. Está vendo? Um fragmento. Talvez seria um pingente de uma cruz do período das cruzadas. Então aqui eu já estou falando da Idade Média. Você está notando como fragmentos tão pequenos nos ajudam a contar uma história tão importante? E a minha emoção aqui é que eu estou podendo pegar elementos de 2000 anos e mostrar uma história para você. Olha isso aqui, por exemplo. Você pensa que não é nada. Agora imagina tudo isso aqui que agora está limpinho, aqui todo colocado aqui, como eu diria, catalogado com a amostra, o número, etc. Depois isso vai para o museu. Mas olha que você tem que ter um discernimento muito grande para perceber isso no meio ali dos detritos. Porque isso aqui seria, vou colocar perto da minha aliança de casamento aqui, seria um anel. É um pedaço de um anel vitrificado, provavelmente do período romano. Tá vendo? Ele está ali com a borda dele realmente arredondada e você imagina o que ele seria completo. Alguém usaria um anel vitrificado. Eu sei que você pode pensar assim, mas um anel de vidro, que valor tem isso? Bom, hoje o vidro pode não representar algo muito especial para nós que vivemos numa época de descartabilidade. Porém, no passado, o vidro era um artefato de luxo. Objetos vitrificados tinham um grande valor. Por exemplo, esse aqui é provavelmente um bracelete de vidro do período romano. Uma mulher talvez veio aqui com seu bracelete, enfeitando o seu pulso e entrou aqui nas adjacências do templo. Quem sabe, na época que o templo ainda estava em pleno funcionamento ou depois da destruição do templo no ano 70. É esta precisão que às vezes nos falta dar, porque nós não podemos afirmar com certeza de que ano específico seria isto. Podemos dizer que era do 1º século, mas seria antes ou depois da destruição do templo. Falando em destruição do templo e épocas antigas, eu tenho aqui um pedaço que é muito precioso, sabe por quê? Essa cor avermelhada que você tem aqui é uma cor muito difícil de ser obtida. É uma cor muito rica. Esta cor aqui era de algum tipo de reboco das paredes que nós tínhamos do templo e que são parecidas com o reboco que encontramos em alguns palácios, algumas fortalezas herodianas, como por exemplo a fortaleza de Massada. Então provavelmente era o reboco de uma parede do período de Herodes. Aliás, eu vou até falar com vocês em casa, eu peço desculpas que vocês vão ver que a minha unha mesmo, a minha mão está suja ao mostrar esses objetos. Mas é uma poeira que conta história. É uma terra que relata episódios que têm a ver com a história da Bíblia Sagrada. Olha, por exemplo, esta alça de algum tipo de cerâmica que nós tínhamos. Vou mostrar aqui para vocês. Ela está queimada. Lembra que eu falei com vocês acerca das características de uma cerâmica, de um pote, que me ajudam a identificar aproximadamente a época daquele pote? Assim como alguém olha para um carro e pela marca e o modelo ele sabe dizer o ano? Pois bem, esse tipo de cerâmica aqui é do período do Antigo Testamento, aproximadamente do 8º século antes de Cristo, da época do rei Ezequias. Ou seja, quem usou esse pote viveu aproximadamente 700 anos antes de Cristo. E o fato dele estar queimado me leva a imaginar
Não seria, quem sabe, alguém que testemunhou o incêndio de Jerusalém provocado pelos babilônios no sexto século antes de Cristo? Algo a se imaginar, mas um pote tão antigo que me conta a história. E do passado, passando para o presente, olha que interessante essa peça que eu tenho aqui, vou mostrar para vocês. Ela é curiosa e ela intriga as pessoas. Por quê? Você vê também que é um tipo de cerâmica que tem a marca de uma digital. É lógico que a digital só consegue ver através de um microscópio, mas você tem aqui a digital, mostrando quem fez a cerâmica e fez uma marca com seu próprio dedo. Hoje eu sei que os investigadores procuram digital para descobrir, por exemplo, quem foi o criminoso que passou por ali, mas nós procuramos a digital para encontrar a biografia de pessoas que não vivem mais. Este aqui é um mistério realmente. Nós não podemos precisar a data disso, mas você percebe que é justamente um pedacinho de cerâmica que mostra de maneira delicada, quem sabe, a cabeça de um animal, pode ser um dragão, alguma coisa assim, muito delicado, demonstrando que pessoas que tinham um bom poder aquisitivo e podiam possuir esse tipo de objeto, vinham aqui ao templo. Aí eu fico pensando, quem seria o dono desse objeto? Seria uma mulher, um homem, alguém rico, alguém pobre? Opa, quase caiu aqui. Falando em mulher, eu vou aqui mostrar para vocês que eu tenho também um pedaço aqui de elementos que mostram os adornos femininos. Isso aqui é uma ponta de presilha para cabelo. Isso aqui, se fosse comprido, você veria assim, estou mostrando no plástico, as mulheres usavam para prender o seu cabelo. Na época bíblica, uma das grandes marcas da sensualidade, da beleza feminina, era o cabelo. Então elas usavam essas presilhas para colocar aqui no cabelo. Quem sabe alguma mulher de Judá ou da Galileia que veio aqui. Além disso, eu tenho também, esse aqui é outro elemento muito legal de mostrar. Tudo aqui é legal, eu não sei o que mexe mais. Uma ponta de flecha do período das cruzadas, tá certo? Quando Israel estava tendo a briga aqui, ou na época das cruzadas, ou já até no período otomano. Jerusalém foi atacada e reconstruída e destruída várias vezes ao longo da sua história. E esses elementos nos ajudam a ter uma ideia das batalhas que ocorreram nesse lugar. Bom, para terminar os objetos que eu tenho aqui, eu gostaria de mostrar para você também. Isso aqui é um peso de vidro que eles usavam no comércio. Lembra que eu falei que as moedas eram pesadas? Então ele pesava com o vidro aqui, vários vidros desse, para dar uma quantidade de peso e assim você saber quantas moedas você tem, quantos pesos, quantos shekels você poderia possuir. Enfim, são elementos que nos ajudam a contar uma história. E para terminar, este aqui para mim é intrigante. Você tem um pedaço de mármore do templo. Normalmente os arqueólogos acreditam que Herodes não usou mármore no templo. Ele usou apenas a pedra de calcário e outros objetos. Porém, o achado de pedaços de mármore como este aqui pode indicar que, pelo menos em alguns setores, Herodes havia usado mármore na construção do templo. Então nós conseguimos imaginar o que estes elementos nos ajudam a reconstruir em relação à história passada. Agora, falando em templo, eu tenho que falar também dos sacrifícios. Aí eu quero mostrar algo interessante para você. Vem comigo. Então, como eu falei com vocês, agora nós vamos ver alguns ossos. Eu mudei de lugar aqui. Você já vai ouvir até o barulho das pessoas trabalhando, porque aqui é uma oficina, agora nós podemos dizer assim. E esse método que foi criado de peneiramento, ele é específico para esse monturo de antiguidades que foram encontradas. Na verdade, o peneiramento faz parte do método regular de arqueologia, mas ele aqui foi adaptado. Então você tem esses tanques de metal que você está vendo aqui embaixo, a peneira em cima, eles trazem todo o detrito, jogam aqui e com uma mangueira d'água, eles começam a lavar todo o ambiente e aí é lógico que o barro, a sujeira vai saindo e começa o processo de separar todos aqueles minúsculos artefatos que nos ajudam a contar a história da Bíblia. Aqui eles separaram. Aqui nós temos pedras, reboco, por exemplo, metais foram colocados do lado de cá. Aqui você tem pedaços de piso e mosaico. Você tem, por exemplo, aqui pedaços de
vidro. Veja bem, um vidro moderno e um vidro romano. Então tem que ter um olho atento para saber diferenciar um do outro. Um vidro do século 20 ou 21 e um vidro do primeiro século de nossa era. 1900 anos separam um elemento do outro. E já que eu mencionei antes de vir para cá sobre os animais, é interessante que encontra-se aqui muitos ossos de animais e alguns ossos mostrando marcas de queimado. Nós não podemos afirmar com certeza absoluta, mas considerando que o templo era um lugar de sacrifício, por que não imaginar que esses ossos poderiam ser ossos de ovelhas e outros animais que foram sacrificados ao Senhor no templo de Jerusalém? Enfim, quando nós pegamos toda essa poeira, toda essa pedra, todos esses detritos, eu não posso deixar de me lembrar de uma passagem bíblica que resume muito bem o trabalho aqui do Sifin Project. Eu estou fazendo referência ao Salmo 102, que diz o seguinte: Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela, e já chegou a sua hora, porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se compadecem do seu pó. Salmo 102, 12 a 14. O que você acabou de ver foi o Salmo 102 na prática. Quando nós, que nos sentimos servos de Deus, nos compadecemos das pedras de Sião e da poeira que sai dela. E através dessas pedras e desta poeira, a arqueologia reconstrói uma história que, apesar de estar distante de nós há milênios, ainda influencia nossa vida até os dias de hoje. O programa Evidências vai ficando por aqui, mas semana que vem temos um novo encontro na TV Novo Tempo, o seu canal da esperança. Um grande abraço e até lá! Você vai ver no Evidências da semana que vem. Quem já estudou arqueologia bíblica ou arqueologia do Oriente Médio, certamente ouviu falar do professor Gabriel Barkay, que é um dos maiores acadêmicos da área de arqueologia ainda presentes aqui em Israel. Hoje ele vive numa casa de repouso aqui em Jerusalém, mas dedicou mais de 50 anos da sua vida em pesquisas arqueológicas, tanto em Israel quanto em outros países, como na Jordânia, por exemplo. E eu confesso para vocês que eu estou até emocionado por conversar um pouco com ele, porque é alguém que eu sempre vi em livros, artigos científicos, ouvi falar das suas descobertas, mas pela primeira vez eu estou conversando com ele aqui, assim, frente a frente, para saber um pouco mais sobre a sua vida e como a arqueologia tem se relacionado com a história da Bíblia Sagrada. Eu digo isto porque muitas vezes no Brasil e também em outros países do mundo, passa-se a impressão que os grandes acadêmicos são aqueles céticos, ateus ou agnósticos que não acreditam no texto bíblico, que Bíblia é coisa apenas para crentes provincianos, destituídos de qualquer cultura, de qualquer treinamento acadêmico, pessoas que não têm condição de fazer um doutorado ou elaborar uma tese científica.